What's up, my people? JG na área. Hoje eu vou falar pra vocês como que é ter um filho inglês. Ó, vou falar em português com ele, vamos ver o que ele vai falar. Fala aí, John. Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Você fala português ou fala inglês? Inglês. Inglês e português? Sim. Um pouquinho. Não. Não? Nada? Não. Nada? Tá aprendendo? Tá aprendendo? Sim. 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 Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Sim. Cadê o cachorro? Fala aqui, aqui. Aqui, ó. Ó o nosso cachorro. Já. Você prefere falar inglês ou português? Português. Português? Caraca, eu não sabia que ele falava tanto português. I don't want any more stroganoff. Ó, começou a falar inglês. You don't want stroganoff. Aí, ó. Isso é o meu stroganoff. Não quer estrogonofe? Não quer mais. Não quer mais. Não quer mais? Não quer mais. E é isso, rapaziada e mulherada. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês como é que é ter um filho inglês. E a gente fica falando português e inglês, português e inglês. Let's speak English now. Coco papai. Cocô, papai! É isso, rapaziada. Pega a vinheta aí e eu já volto. Tô de volta com ele aqui. O que você falou? O que você falou? Sim. O que você falou antes? Não. Não, o que você falou antes? What does that long German mean? Willie. O que você falou antes? I am bomb. What did you say before? Oh, baby papai. Pupu, papai. Pee dad. Pupu, dad. Ah, tá vendo? Ele não entende se eu falo assim alguma coisa. Okay, daddy. Organizar, ele não entende You're ainda. not Mas eu saying tô ensinando a ele. Say the class. Eu speak English, né? Say the class. Ele é o meu melhor treinador de inglês. How are you, Dad? You're smelly daddy. Are you alright? Am I smelly daddy? Yes. And Why? you smell like poop. That's a baby. Why am I smelly? Because you don't take a bath. Because I don't take bath. And you put your head in the toilet water. I think you smell like poop. How dare you! How You smell dare- like a rotten egg that's been in the sun and been chipped in the pool. Oh. Okay, enough. Say Take you in bye. the balls. Say bye-bye. Do you like your daddy? Do you like your daddy? Yeah, but he smells. Bye-bye! Say bye-bye to people. Bye-bye! They are in Brazil. Shh. They are in Brazil. Say hi, Brazil. Hi, Vincent! Yeah. Agora fala em português. Tchau. Tchau, beijo. Tchau! Bye. É isso então, pessoal. Continuando o vídeo aqui, o moleque foi dormir e vou continuar falando pra vocês como é que é ser pai de um filho inglês. Porque é tipo assim, uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida ter um filho inglês, mas aconteceu. E tem algumas coisas que são curiosas e eu queria falar um pouquinho sobre essa experiência que é ser pai de um filho inglês. Então, a primeira coisa, eu preparei aqui 4 coisas pra falar pra vocês que são relativas a isso. A primeira coisa é a comunicação em inglês. O meu filho, ele não é fluente em português, ele é fluente em inglês, né, que é a língua nativa dele. E como eu me separei da mãe dele quando ele tinha 2 anos, ele só tinha 2 anos e era aquela fase que ele estava aprendendo a falar. Eu acho que se eu e a mãe tivéssemos ficado juntos, talvez ele falasse português e inglês, ele fosse bilíngue. Mas como a gente se separou, ele perdeu muito contato com o português, eu só falo com ele em inglês. Então, a comunicação é uma coisa que é muito louca, cara. Porque eu tenho que falar tudo com ele em inglês, tipo... Eu tenho que ensinar, às vezes dar lições de vida, às vezes falar coisas que o pai tem que falar pra ele em inglês. Então, pra mim, é um desafio muito grande, porque
eu não sou nativo em inglês, eu falo inglês fluente, tipo, meu inglês é muito bom hoje, eu tenho inglês muito bom e eu consigo me comunicar com ele e expressar o que eu quero. Mas, cara, tu imagina, tu é brasileiro, carioca do Rio de Janeiro, igual eu sou. O meu filho tem 7 anos, né? Eu tenho 33, ele tem 7. E eu tenho que dar lição de vida pra ele em inglês, mano. Imagina como que é isso. Pra mim, pra eu, que sou brasileiro e não sou nativo em inglês. Então, a comunicação é uma coisa que é muito difícil, né? Mas, tipo assim, é uma coisa curiosa, porque eu nunca imaginei que eu ia ter um filho inglês, mano. Há 10 anos atrás eu nunca imaginei. Hoje em dia eu tenho que dar lição de vida pra um moleque de 7 anos em inglês. Então é uma coisa que é muito louca ainda, às vezes não entra muito bem na minha cabeça. Mas é isso, eu tenho que falar inglês com ele sempre, mano. Inclusive, né, eu tô aqui divulgando um curso de inglês. Se você quer aprender a falar inglês e ficar inglês fluente igual eu tô, vou deixar pra você aqui na descrição o Open English, tá? Eu tenho essa parceria com o Open English, então tem um desconto pra você aí na descrição. É só você clicar e começar a aprender inglês, porque é uma coisa que pode mudar a sua vida. Imagina, você tendo um filho em inglês, ou um filho de uma outra nacionalidade, que você precisa falar inglês com ele, mano. Isso acontece. Isso aconteceu porque eu conheci a minha ex-namorada inglesa, porque eu aprendi a falar inglês e ficar fluente em inglês. Então, é muito importante. Beleza? A segunda coisa que é relativa a ter um filho inglês é o ensino de português. Eu tenho que estar ensinando português pra ele sempre. E eu ensino algumas palavras. E isso também é meio curioso, né? Tu ter que ensinar português pra uma criança, mano. Mano, é muita loucura. E é muito confuso, porque eu fico entre falar português e falar inglês com ele. Eu fico falando português e fico falando inglês. Como vocês viram no início do vídeo. Ele não entende a fluência do português, mas ele entende várias palavras, ele já sabe várias palavras. Então o meu desafio agora é o quê? É falar em português com ele. Só que às vezes é complicado pra mim ficar falando em português com ele, porque eu quero me comunicar com ele efetivo. Eu quero falar coisas pra ele. E como ele não entende muito bem o português, às vezes eu quero falar algo rápido, mas ele não entende. Aí eu vou e falo inglês. Então é tipo, é uma armadilha que a gente tem. Mas é o meu desafio como pai é ensinar o português pra ele. E como que eu vou ensinar esse português pra ele? É falando em português, tem que falar em português e esquecer um pouco inglês, mas esse é um desafio dos pais que têm filhos de outra nacionalidade, é você ensinar o seu idioma nativo pro seu filho. E esse é o meu desafio, né? E é um desafio para todos os pais aí que têm filhos de outras línguas. Beleza. Uma terceira coisa de ter um filho inglês ou são os hábitos ingleses. Cara, é muito louco pra mim, porque eu vejo meu filho crescer numa cultura que não é a minha. Ou seja, tudo aquilo que eu cresci sabendo, que eu cresci vendo, que eu cresci vivendo no Brasil, no meu país, eu não tenho com o meu filho, porque ele tá nascendo num país que não é o meu país. Eu sou um imigrante aqui, tá ligado? Inclusive, se inscreve no canal se você quer saber mais sobre imigração, sobre como ser um imigrante. Eu já sou um imigrante há mais de 11 anos. Primeiro eu morei em Portugal, morei vários anos em Portugal, depois eu me mudei aqui pra Inglaterra e fiquei aqui quando meu filho nasceu. Então eu já sou imigrante há 11 anos e aqui no canal JG Pelo Mundo eu vou estar passando conteúdo sobre imigração, sobre viagem, sobre tudo como morar fora, porque nisso eu tenho experiência. Eu tenho experiência como imigrante, eu tenho experiência como morar fora. Então se inscreve aí no canal já, deixa o like também, beleza? Mas voltando, o meu filho, ele tá nascendo num país que não é o meu, porque eu não nasci na Inglaterra. Então é muito estranho pra mim, às vezes, ver ele crescendo aqui e eu não tenho tanta intimidade com o país, porque, tipo, não sei, tipo um exemplo assim, vamos pensar. Sei lá, vamos dar um exemplo bem idiota aqui de televisão. Cara, a gente cresce no Brasil com a nossa televisão, tipo, a gente conhece as pessoas famosas, a gente conhece as pessoas, os famosos, quem é importante, os políticos, os canais. A gente conhece a cultura toda brasileira, ou eu conheço toda a cultura brasileira. Mas o meu filho nunca vai conhecer essa cultura brasileira, porque ele tá crescendo na Inglaterra. Então ele vai conhecer tudo da Inglaterra, tá ligado? E eu nunca vou poder ter essa conexão com ele de passar a cultura do meu país pra ele.
A não ser que mais pra frente, quando ele tiver maior um pouco, ele vai morar no Brasil. Mas eu não sei como que vai ser isso. Sinceramente, eu não sei. Mas isso é uma dificuldade, cara. O estilo de vida do... Que ele não tá crescendo com o meu estilo de vida. Porque o meu estilo de vida era do Brasil, do Rio de Janeiro, de Saquarema, da praia, daquela cultura, mano. Andar sem camisa, andar descalço, sair, ir pra praia, não sei o quê. E o meu filho não. O meu filho tá crescendo aqui numa cultura que é totalmente a minha. Que é totalmente diferente da minha. Então eu vou aprendendo com ele e ao mesmo tempo tentando ensinar pra ele um pouco da cultura brasileira mesmo estando longe. Mas eu acho que quando a gente viajar mais pro Brasil, talvez ele pegue mais da cultura brasileira. Mas isso é um desafio, né? Também de ter um filho inglês. E a última coisa aqui que eu coloquei, que é sobre como ser um pai de um filho inglês, é a distância de amigos e família. Que também é um pouco também desse último tópico que eu falei antes. Você ter um filho de um outro país e ele tá crescendo num país que não é o seu país, por exemplo, o meu filho crescendo aqui na Inglaterra, ele cresce totalmente distante dos meus amigos e da minha família mais próxima que tá no Brasil. Ou seja, eu não tenho aquilo que seria bom, né? Você, tipo assim, você tem os seus melhores amigos e os seus filhos crescem junto com os filhos dos seus melhores amigos e eles crescem juntos e você sai pra brincar com os filhos dos seus amigos e os filhos dos seus amigos brincam juntos e você sai com eles e você tá ali junto e a sua família tá junto com o seu filho e você põe o seu filho junto com a sua família e você tem a avó perto e você tem primo perto, você tem tia perto e você tem aquela comunhão de pessoas conhecidas, blá 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 blá. Cara, eu não tenho nada disso, mano. Então, imagina, sempre quando eu tô com ele, é sempre eu e ele. Porque eu não tenho amigos, tipo, de infância, outros amigos. Eu tenho alguns amigos aqui que eu até saio às vezes e levo ele pra brincar, mas eu não tenho, tipo, aquela coisa de nativo. De você tá no seu país, no seu bairro, na sua, tá ligado? Na sua área. Eu não tenho isso, mano. Então também é uma coisa que é diferente, tá ligado? Ter um filho de um outro país. Você não tem essas coisas. E, novamente, eu posso ter essas coisas quando eu for viajar pro Brasil e introduzir ele. E eu acredito que ele crescendo e eu viajando mais pro Brasil e pra Portugal, né? Que eu vou muito pra Portugal, que os meus pais moram em Portugal. Talvez ele pegue isso também. Tá bom, pessoal? Então esse foi esse vídeo. Eu queria passar essa experiência que é como ser pai de um filho inglês e como é que é ser pai, de modo geral, né? De uma criança que tá crescendo num país que não é o seu. Beleza? Então, se inscreve no canal se você gostou do conteúdo. Eu vou estar passando mais conteúdo sobre morar fora, viagem, imigração e inglês também, né? Que é aqui o que eu quero falar. Também meu filho me ajuda muito a falar inglês. Então, se você quer aprender a falar inglês, que é uma coisa que pode mudar a sua vida, faz um curso de inglês. O melhor curso de inglês é o Open English, beleza? Vou deixar na descrição o Open English. Entra lá e você pode ficar fluente, assim como eu sou fluente no inglês. E, quem sabe, aí ter um filho inglês. Valeu, galera. Beijo, um abraço. Tamo junto.